Olá, eu sou a professora Poliana. Nós vamos dar início ao primeiro bloco de atividades de matemática. Eu vou mostrar para vocês primeiro um vídeo explicando o conteúdo específico, que é sobre simetria, tá? E depois nós vamos dar continuidade à explicação das questões que vocês desenvolverão no formulário. São 6 questões de matemática. Após estudar esse conceito, você vai ter condição de respondê-las, tá certo? Então vamos ao vídeo. O nosso tema de hoje será simetria. Você sabe o que é simetria? Simetria é quando as duas partes de um elemento dividido ao meio são iguais. Quando nós temos uma figura que é dividida por uma linha e essa linha faz com que as duas partes dessa figura sejam iguais, nós dizemos que nós temos um eixo simétrico. Observe as figuras a seguir. Nós temos um quadrado, um círculo, um triângulo e um paralelogramo. No quadrado, nós podemos observar que nós temos aí 4 eixos de simetria. No círculo, da mesma forma, essa linha ela passa pelo centro e divide a figura em duas partes iguais. No caso do quadrado, nós temos aí 4 eixos de simetria. Do círculo, nós também podemos perceber 4 eixos de simetria. Agora, no triângulo, nós temos um eixo de simetria apenas. Esse eixo, essa linha, ela está sendo colocada na vertical. Se eu colocar uma linha na horizontal, passando pelo centro, a figura não será dividida em duas partes iguais. No caso da figura não simétrica que nós temos aí, que é o paralelogramo, ou figura assimétrica, que é a mesma coisa. Se eu traçar uma linha na horizontal, passando pelo centro, e uma linha na vertical também passando pelo centro, e eu sobrepor, colocar um em cima do outro, esses lados, eles não vão formar a mesma figura. Então, eu não posso dizer que tem uma simetria. Não, essa figura é uma figura não simétrica. Nós vamos ver alguns exemplos a seguir ainda relacionados a essas figuras simétricas. Observe o diálogo dessas duas amigas. A primeira diz: "Vou contar um segredo a você. Eu adoro simetria. Se eu não vi simetria, eu fico procurando um eixo, até para comer. Veja." Aí nós temos uma laranja, uma pizza, pirulito, bolo, melancia, pêssego, chocolate, uma bolacha. Então, todos esses objetos relacionados a essa comida, ela conseguiu ver eixos de simetria. Alguns ela observou só um, outros viu 2 eixos. Então, depende do objeto em questão. Aí ela diz: "Até meu penteado tem simetria." E sorriu. Se você observar, realmente, até o penteado dela tem simetria. Aí a outra colega diz: "Delícia, então eu também gosto de simetria. Olha a nossa coreografia e o presente que comprei, cheio de eixos." Aí nós temos aí o exemplo da coreografia e o presente. Se traçarmos uma linha passando pelo centro dessas figuras, nós podemos determinar alguns eixos de simetria. "Vamos estudar mais sobre isso?" a menina diz. E é o que nós vamos fazer. Observe, nós temos um peão e temos um losango. Nós observamos aí, no caso do peão, que essa figura ela foi dividida por uma linha. No primeiro exemplo, essa linha está na diagonal. Ela, dessa forma, não é um eixo simétrico. Então, não forma uma figura simétrica, onde tem o X aí. Olhando para o peão, que tem a linha na vertical, né? A linha na vertical divide o peão em duas partes iguais. Portanto, nós temos aí um eixo de simetria. No caso do losango, nós temos uma linha na horizontal, dividindo a figura em duas partes iguais. Se sobrepor, se colocar uma parte sobre a outra, elas serão idênticas. E se eu colocar também uma linha na vertical, nós temos um outro eixo de simetria. A figura
Nesse caso, foi dividida em duas partes iguais. Então, nós estudamos agora o que é simetria e a partir daqui você vai ter condições de responder as atividades que virão a seguir. Lembrando que quando nós temos uma figura dividida por uma linha e essa linha faz com que as duas partes dessa figura sejam iguais, nós temos aí eixo de simetria. Até a próxima! Após o vídeo, agora vocês têm sim condições de responder as atividades. Então vamos para a primeira questão? Quantos eixos de simetria existem na figura abaixo? Você só vai analisar quantas linhas que passam pelo centro dessa figura. Você vai contar e vai marcar a alternativa correta. Então, a primeira questão é só isso. Vamos para a segunda questão. Pedro Lucas adora observar simetrias em todas as coisas. Certo dia, ele foi almoçar em um restaurante self-service, no restaurante Tocantins, em Canaã dos Carajás, e decidiu que só comeria alimentos que considerasse simétricos, seja em seu formato ou na forma como estavam expostos. Na imagem, encontram-se alguns alimentos disponíveis no restaurante. Então, vamos observar a imagem aí. Nós temos as imagens, analise cada uma delas. Então, vamos ao comando da questão. Observe os alimentos acima e indique quantos tipos existem. A. Simetria de reflexão. B. Simetria de rotação. C. Simetria de translação. E D. Outro tipo. Aí ele quer apenas a quantidade. Tá? Mais uma dica. Para você colocar quantidade, é importante que você coloque os nomes dos alimentos e assim você vai ter a noção de quantos serão de simetria de reflexão. Você pode me dizer, professora, mas você não explicou a simetria de reflexão no vídeo que a senhora apresentou anteriormente. Mas vocês têm todos os conceitos relacionados a esse tipo de simetria aí nessa apostila, no bloco de atividades. Tá? O vídeo é para te dar noção do que é simetria. E você vai ler os conceitos relacionados à simetria de reflexão, de rotação e de translação aí na apostila, tá bom? No bloco. Tá? Então, lá no Google Sala de Aula, você tem, aí eu coloquei, nós temos aí A, B, C e D. É assim que você vai colocar a resposta. Você vai colocar relacionada à simetria de reflexão. Quantos são? Um exemplo, 4, 3. Então, A, 3, B, 2, C, 5. Um exemplo, tá? É nesse estilo que você vai colocar a resposta. Então, vamos para a próxima questão. Questão 3. Quantos eixos de simetria existem na figura abaixo? Você vai analisar quantas linhas passam pelo centro dessa figura, que divide essa figura em duas partes iguais. Então, você vai contar e vai marcar a alternativa correta, tá? Que você já tem noção do que é o eixo de simetria. Então, questão 3 é só isso. Então, vamos para a questão 4. De acordo com os dados da tabela da Escola Alexandre Nunes de Souza Gomes, o maior número de alunos matriculados corresponde a qual ano escolar? Nós temos o total de meninas e o total de meninos do 6º ano, do 7º ano, 8º ano e 9º ano. Tá? 6º, 7º, 8º e 9º. Você vai analisar, você vai juntar esses valores, porque aqui o comando da questão diz, pergunta, o maior número de alunos matriculados corresponde a qual ano escolar? Que operação você vai utilizar? Adição, subtração, multiplicação ou divisão? A ideia é juntar. Como que você vai fazer? Tá? Então, é só isso. E marcar a alternativa correta. Ah, detalhe. No formulário tem as questões para marcar, tá? Só que vocês farão os cálculos no caderno, deixarão no caderno e vão marcar a alternativa correta. Cálculos no caderno e marcar a alternativa correta. No dia da nossa aula pelo Google Meet, você vai mostrar os cálculos que você desenvolveu para marcar as alternativas. Combinado? Então vamos para a próxima. Questão 5. Uma pesquisa com estudantes de 2 turmas do 6º ano da Escola Alexandre Nunes de Souza Gomes, em Canaã dos Carajás, sobre os programas de televisão preferidos,
Registrou seu resultado na tabela abaixo. De acordo com essa tabela, qual foi o programa de televisão preferido da turma A? Nós temos duas turmas, turma A e turma B. Nós queremos analisar apenas a turma A. Qual foi o programa de televisão preferido da turma A? É só análise da tabela, tá? É sobre quantitativo. Aí você marca a alternativa correta, não tem cálculo nenhum, é só marcar a alternativa correta. Mas quando eu digo não tem cálculo nenhum, não significa que você vai marcar qualquer coisa, de qualquer jeito. Você vai ler a questão e tentar interpretar o que ela está te pedindo. Tá certo? Então agora vamos para a próxima questão. Questão 6. Pedro vai participar de um campeonato na categoria profissional em Canaã dos Carajás. O valor das inscrições está apresentado na tabela abaixo. Sabendo que Pedro se inscreveu no dia 28 de janeiro, qual o valor que ele pagou? Então nós vamos analisar a tabela. Nós temos aí a categoria. São duas categorias, profissional e estudantes. Inscrições até 20 de janeiro, profissional paga R$ 60, estudantes R$ 30. Inscrições do dia 21 até o dia 28, profissional paga R$ 70 e estudantes R$ 35. Então, vamos ao comando da questão. O que pediu? Sabendo que Pedro se inscreveu no dia 28 de janeiro, qual o valor que ele pagou? É só interpretação. Você vai ler e interpretar o que está pedindo a questão, o comando da questão. Tá certo? Então, aí nós terminamos as 6 questões do bloco de atividades. E eu tenho aí uma frase para vocês. Você é responsável por suas escolhas. Escolha o que plantar e terá sucesso na colheita. Tá? Então, leiam essa mensagem, escute e aplique para a sua vida. Até a próxima!